bem-vindo à aula 3 do nosso curso básico de Excel. Até agora você aprendeu a inserir dados e fazer cálculos. Hoje nós vamos trabalhar na apresentação da planilha, porque uma planilha bem formatada é muito mais fácil de ler, mais profissional e muito mais fácil de interpretar. Então eu já deixei aqui preparada, uma tabela muito simples de controle de gastos do mês de janeiro. Nós vamos usá-la durante toda a aula para aplicar as formatações, e eu recomendo que você, ao mesmo tempo que eu vou fazendo as alterações, vá fazendo no seu computador para conseguir acompanhar e fixar melhor os conceitos. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é ajustar o título da planilha. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no início e aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para 14. Eu posso também, por exemplo, colocar esse título em negrito. E eu posso também mudar esse título para azul escuro. E também, se eu quiser, eu posso até mesmo colorir essa célula, por exemplo, com esse azul claro, né? Alguma cor que eu escolha. Vou fazer o mesmo para essa linha de cabeçalhos aqui. Então, eu vou selecionar aqui tudo e vou colocar tudo isso em negrito ao mesmo tempo. E os cabeçalhos em negrito, eles são muito úteis porque eles ajudam quem está lendo a identificar rapidamente o que é título e o que são dados. Também dá para colocar os aqui em itálico, né? Mas isso seria mais para observações ou notas dentro da planilha. Então dá para fazer isso apertando Ctrl I. Mas não vou fazer, mas se você quiser, você pode fazer para testar. Tá. Repare que aqui o título da planilha está escrito em A1, mas acaba que a tabela ela ocupa 4 colunas, de A até D, e fica visualmente estranho o título espremido só nessa primeira coluna. Então, nós vamos resolver isso com a mesclagem de células. Eu vou selecionar de A1 até D1, eu posso apertar Shift e daí clicar na célula correspondente a última que eu quero selecionar. Eu vou vir aqui na minha aba de início e eu vou vir aqui em mesclar. Então, agora as 4 células viraram uma só, o título ficou centralizado sobre toda a tabela, fica muito mais elegante. Falando em centralizar, os botões de alinhamento ficam logo aqui nessa faixa de opções. São 3, a gente pode alinhar à esquerda, ao centro ou à direita. O Excel ele já alinha o texto à esquerda e números à direita, por padrão, mas às vezes faz sentido centralizar os cabeçalhos ou os valores para melhorar a leitura. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso selecionar todos esses cabeçalhos, vir aqui no início e centralizar, que na minha opinião fica mais bonito. Eu poderia fazer o mesmo aqui para a coluna. Vamos adicionar bordas às tabelas para delimitar as células visualmente. Eu seleciono toda a tabela, então, de A2 até D7. Eu clico na setinha ao lado do botão de bordas. Então, eu venho aqui e eu posso selecionar, por exemplo, todas as bordas. Ficou bem mais organizado, mas eu quero destacar ainda mais a linha de cabeçalho. Para isso, eu vou usar o que seria o preenchimento de células, que eu já mostrei para você, que seria vir aqui no início e colocar uma cor, mudar essa cor aqui dessas células correspondentes. Pronto, com bordas e com uma cor de fundo no cabeçalho, a tabela já tem uma aparência bem mais profissional. Essas são ferramentas simples, mas fazem uma grande diferença na leitura. Bom, uma das formatações mais importantes no Excel é a de números. Um número sem formatação é só um número, mas com formatação, ele comunica moeda, porcentagem, data e assim por diante. Então, eu vou selecionar os valores da coluna C, aqui de C3 até C7, e vou aplicar o formato de moeda. Então, a gente vem aqui na aba de início e ele vai estar aqui. E eu posso escolher o formato da moeda que eu quero aplicar. Seria BRL, o símbolo do real. Então, a gente seleciona aqui e agora os valores eles mostram o do símbolo real e 2 casas decimais automaticamente. Se eu quiser mais ou menos casas decimais, eu posso usar os valores de diminuir ou aumentar casas decimais. Então, nesse caso, eu virei aqui no início e eu já estou com a minha coluna selecionada e eu posso, então, diminuir as casas decimais apertando esse botão ou aumentar. Outro formato muito usado é o de porcentagem, então eu vou mostrar rapidamente. Eu vou, por exemplo, digitar o número 0,15 aqui numa célula vazia e eu posso aplicar, por exemplo,
o formato de porcentagem. Para isso, eu teria que vir aqui, né? E na aba inicial eu venho aqui no formato do número e eu seleciono porcentagem. Note que passou o 0,15 virou 15%. E isso é importante para entender e não errar nos cálculos percentuais mais tarde. E as datas, aqui na coluna D, elas já estão reconhecidas pelo Excel. Se você quiser mudar como a data aparece, por exemplo, mostrar o nome do mês por extenso, você pode fazer clicando com o botão direito na célula, escolhendo formatar células e escolhendo aqui um dos formatos disponíveis. Então, aqui o meu Excel está em outro idioma, né? Eu posso mudar aqui, por exemplo, português do Brasil, e daí eu posso escolher, por exemplo, exatamente aquilo que eu quero. O tipo da data, por exemplo, eu vou querer que seja por extenso o nome do mês. Então, note que vai ficar da forma que eu escolhi, 5 de janeiro de 2025. Está ficando ótima. Agora, nós vamos falar sobre como salvar e compartilhar esse trabalho. Como você já sabe, o Excel Online ele salva automaticamente na nuvem. Então, aqui no topo a gente vê que está salvo. Enquanto ele estiver assim, você está protegido. Mas existem situações em que você precisa de uma cópia no seu computador ou em outro formato. Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, a gente pode criar uma cópia e baixar uma cópia, ou a gente pode exportar, baixar como PDF. Muito bem! Nessa aula você aprendeu a formatar texto com fonte, tamanho, negrita e cor, a mesclar células para criar títulos elegantes, a aplicar bordas e preenchimento para organizar visualmente a tabela, a formatar números como moeda, porcentagem e data e a salvar o arquivo em diferentes formatos, inclusive com proteção por senha. Com isso, você já consegue criar planilhas que não são só funcionais, mas também apresentáveis. Na próxima aula, nós vamos montar juntos uma planilha completa de controle financeiro, aplicando tudo o que você aprendeu até aqui: cálculos, fórmulas e formatação. Acesse o link na descrição para praticar com os exercícios complementares dessa aula. Até a próxima!